Convidar você para a gente orar mais uma vez. Pedir que você abaixe sua cabeça e feche os seus olhos. Que você acalme teu coração. Para você ter paz de espírito e coragem. Porque talvez eu vá falar coisas que você vai gostar. E talvez eu vá falar coisas que você vai detestar. Quer que seja, que você tenha paz no teu coração e coragem para você questionar a tua vida, teus atos. E se preciso for, e se Deus quiser, começar uma nova caminhada e uma nova história. Pai, nós expressamos a nossa gratidão a Ti através da música, através da arte, alguns através do silêncio, das lágrimas. E agora nós colocamos a nossa vida toda diante de Ti, nosso coração, aquilo que somos, pedindo que o Teu Santo Espírito venha nos ajudar com coragem para investigarmos os porões da nossa existência. Lugares que talvez há muito tempo nós não visitamos. Situações que talvez sejam erradas e caíram no lugar comum. Nos ajuda hoje com coragem. O que eu te peço no nome precioso de Jesus. Amém. Eu vou ler para vocês mais uma história que está em Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 1. Diz assim: Jesus entrou em Jericó e caminhava pela cidade. Havia ali um morador chamado Zaqueu, o principal cobrador de impostos, que era muito rico. Ele queria a todo custo ver Jesus, mas a multidão estava no caminho. Como era baixinho, não conseguia olhar por cima do povo. Então, correu adiante deles e subiu numa figueira. Dali poderia ver Jesus quando este passasse. Quando chegou perto da árvore, Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa. Hoje é o dia de eu me hospedar em sua casa. Zaqueu pulou da árvore, ainda sem acreditar no que ouvia, feliz da vida com a oportunidade de receber Jesus. Os que presenciavam a cena ficaram indignados e reclamaram: como ele pode se sentir tão à vontade com esse bandido? Parado diante de Jesus, Zaqueu não sabia o que fazer. E gaguejando disse: Senhor, vou dar metade do meu patrimônio para os pobres, e de tudo que roubei, pagarei 4 vezes mais pelo prejuízo. Então Jesus declarou: hoje é dia de salvação nessa casa. Aqui está Zaqueu, filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e restaurar o que estava perdido. Até aí. Nas últimas 2 quintas-feiras eu falei sobre lutas internas à luz da vida do rei Davi. E semana passada sobre Jacó. Com os 2 exemplos passados e com a história de hoje, na verdade, eu estou propondo que você lute contra a indiferença. Porque a indiferença é um dos sentimentos, das posturas mais danosas que nós podemos ter. É quando nós deixamos situações, sentimentos, pessoas de lado, sem se importar ou fingindo que elas não existem. É o famoso não tô nem aí. Quando a gente era criança, a gente fazia assim, ó, lembra? A criança faz assim, ó, deixa. Sou indiferente a isso. E a gente sempre pensa que o contrário de amor é ódio, mas não é. O contrário do amor é a indiferença. Porque amor é você estar conectado de uma maneira bonita com uma pessoa. O ódio também, você está conectado de uma maneira doentia.
E a indiferença? A indiferença é você não estar conectado de jeito nenhum. Então, o contrário do amor é a indiferença. Então, a proposta de lutas internas é que a gente tenha coragem de lutar contra os pontos da nossa vida que se tornaram indiferentes a nós. Ou que nós, melhor dizendo, nós nos tornamos indiferentes a eles. Porque algumas coisas da nossa vida nós fazemos por repetição. Algumas coisas nós fazemos tanto, mas nós fazemos tanto, que chega uma hora que você não consegue mais distinguir se aquilo que você faz é certo ou errado. Você já falou tanto desse jeito, você já contou tantas vezes uma determinada história, que se eu perguntar para você, escuta, essa história é verdade mesmo? Você fala, nem sei, eu já contei tanto que eu já não sei mais te dizer. Mas desde que eu sou pequeno eu escuto essa história e eu estou repetindo ela, se ela é verdade ou não. E algumas coisas, algumas atitudes a gente abraça, e a gente já fez ela tantas vezes, já repetiu tantas vezes, que a gente corre o risco de perder a noção. Escuta, será que isso é certo? Será que isso é justo? Será que isso é bom? Será que isso faz bem? Porque nós estamos repetindo isso há tanto tempo, e a gente até agora não parou para fazer essa perguntinha. Escuta, será que a gente não está repetindo o erro? Será que a gente não está gastando a nossa vida e repetindo coisas que são danosas? É a capacidade que nós temos de nos adequar também àquilo que não presta. Nós, seres humanos, temos essa capacidade de ir aceitando, abrindo mão de algumas coisas, e uma hora a gente está com a vida adequada e assentada em coisas que não servem. É o velho pensamento que diz que as grandes tragédias da nossa vida começam com pequenas concessões que nós fazemos. E isso me leva para uma história que eu ouvia desde quando eu era criança, uma ilustração, obviamente, de que se você pegar uma panela, colocar água na panela e deixar a água ferver e jogar uma rã na panela, a rã bate na água fervendo e pula fora. Porque água fervendo não é o habitat da rã, ela não fica ali. Ela fica chocada com aquele ambiente e ela pula e sai, do instinto dela de ir embora, aquilo não é meu ambiente. Porém, se você pegar uma água gelada, não faça isso em casa. Se você pegar uma panela, colocar água gelada nela, colocar uma rã, ela vai nadar. Se você levar o fogo, ela vai ficar nadando e a água vai começar a esquentar. E ela vai se acostumando com aquela água que vai devagarzinho esquentando. Uma hora deve achar bom até, a água está quente. E uma hora a água ferve e a rã morre. Porque ela foi se acostumando com uma temperatura de água que não era a dela. Fazendo as devidas conexões e ligações da nossa vida, se é que dá para fazer isso com uma rã, existem situações que quando você ouve dizer, você fala, eu jamais faria parte daquilo. É verdade. Aí, por quê? Porque você está vendo que já a panela borbulhando, você está falando, eu jamais entraria nessa panela, porque a água é quente demais, está borbulhando, não é meu mundo. Porém, nós temos a capacidade de nos adequar àquilo que nós condenamos, com pequenas concessões. É a água que está esquentando e a gente vai abrindo mão e a gente vai fazendo. Não, passa essa. Não, deixa aquilo. Não, finge que não viu. São pequenas concessões da nossa vida. E geralmente as pequenas concessões nos levam para grandes tragédias. Se você já viveu alguma coisa que você, não precisa dizer, que você considera muito horrível, um ato seu, que você fala, eu não consigo acreditar como foi que eu fiz aquilo, ou como que eu cheguei àquilo. Você vai lembrar que não foi da noite para o dia. Numa quarta-feira você fez algo horrível e não foi na terça-noite que você decidiu fazer algo horrível. Foram coisas que você foi deixando para lá, talvez valores que você abriu mão, e é muito ruim pensar assim, eu abri mão de valores, eu, essa pessoa tão maravilhosa e tão linda que eu sei que eu sou. Bem-vindo ao mundo das pessoas que abrem mão daquilo que acreditam, vira e mexe na vida. Então é sobre isso que eu tenho falado esses dias, é sobre isso que eu vou falar, tendo hoje a luz
à luz da vida desse homem chamado Zaqueu, que é um coletor de impostos. Você já deve ter escutado a história do Zaqueu. E o Zaqueu é desonesto. Porém, ele não é o pior dos seres humanos, como boa parte dos pregadores gosta de pintar o Zaqueu. Não, o Zaqueu, ele é um a mais que entrou na lógica do todo mundo faz. E nós brasileiros somos bons na lógica do todo mundo faz. É errado, mas todo mundo faz. E se está todo mundo fazendo, e se está todo mundo se dando bem, eu quero ter a minha parte aí nesse lance também. Então eu também vou fazer, porque eu também quero me dar bem. Então ele é um coletor de impostos desonesto, mas ele não é aquele ali é um coletor de impostos desonesto. Não, o Zaqueu está na média. Isso não faz dele uma pessoa pior, mas isso faz de Zaqueu uma pessoa que precisa de um confronto. Então hoje eu não vou falar mal do Zaqueu, eu vim aqui hoje falar bem do Zaqueu. Eu vim advogar em causa do Zaqueu. Porque o relato que nós lemos, ele é muito, assim, não é detalhado. Jesus falou com Zaqueu e sentou com Zaqueu e falou, não, a gente tem uma história resumida. E quando a gente ouve a história de Davi, Davi foi confrontado. Davi está vivendo uma vida totalmente errada e uma hora um profeta coloca o dedo na cara dele e fala, Davi, acorda. Um profeta provocou a luta interna na vida de Davi. O Jacó está vivendo uma vida toda errada e uma noite ele tem uma luta com a sua própria consciência e aquela luta é um símbolo que você diz, não, foi aqui que o Jacó acordou para a vida. E o Zaqueu? Quando foi que Zaqueu teve eu estou errado. Esse jeito que eu estou organizando a minha vida está errado. A gente não sabe quando é que foi a luta, a gente não sabe quem é que colocou a mão na cara do Zaqueu para falar assim, escuta, você está tirando dinheiro de pobre, você está ficando louco? Você está oprimindo o oprimido, Zaqueu, isso não se faz. Quando é, Zaqueu, que você vai mudar de vida? A gente não sabe isso. A gente sabe que tem um homem que é conhecido como uma pessoa desonesta, que rouba o pobre, mas quando ele vê Jesus, e Jesus diz que vai na casa dele, o que é que ele faz? O texto diz que ele não consegue se conter de alegria. Ou seja, nesse encontro de Jesus com Zaqueu, Zaqueu já entrou num processo de mudança. Porque senão ele não ia querer Jesus, conhecido por defender o pobre, indo na casa dele. Não, o Zaqueu aqui ele já acordou. O Zaqueu aqui ele já reconheceu a necessidade de que ele precisava questionar o coração e abraçar novas práticas. Então quando ele vê Jesus, ele vê a possibilidade de mudança. Então, o ponto que eu quero guardar com você hoje é Zaqueu reconhece que ele precisa de mudar, ele precisa mudar, mas que algumas mudanças a gente não consegue fazer sozinho. Ou que boa parte das nossas mudanças a gente não vai conseguir fazer sozinho. Ele é um cara vivido, descolado, malandro, que engana todo mundo. E ele celebra a possibilidade dele encontrar ninguém mais, ninguém menos do que Jesus Cristo de Nazaré. Eu entendo que quando Zaqueu olha para Jesus e vê a possibilidade de um encontro, de um almoço juntos, ele pensa, é isso que me falta. É esse encontro que me falta, uma pessoa que vai de fato me questionar, me colocar na parede. É uma pessoa que vai de fato conseguir abrir meu coração, me ajudar a entrar dentro de mim para eu conseguir dar passos produtivos em relação à minha vida. Ele quer mudar.
Ele já reconheceu a necessidade de mudar e talvez você esteja vivendo isso aqui. Você tem áreas da tua vida que você diz, eu sei que está errado, eu quero mudar. Você já deu esse passo. E o passo seguinte? O passo seguinte você vai precisar pedir ajuda. E pedir ajuda é uma dura tarefa. Porque pedir ajuda, por vezes, nós estamos mexendo com a nossa autoestima. Como é que eu vou admitir que eu preciso de ajuda? Dura tarefa, porém, na maioria dos casos, uma necessária tarefa. A maioria dos casos de ajuda, de casamento, pelo menos eu na minha vida de pastor, que eu já ajudei, o problema se prolongou, sabe por quê? Porque as pessoas demoraram para ter coragem de bater na porta de um pastor e falar, ajuda. Porque tem uma questão de vergonha? Tem. Porque tem uma questão de autoestima? Tem. De ego? De orgulho? Tem. Tudo isso está envolvido. Mas a pergunta é, você quer cuidar do teu orgulho ou você quer cuidar da tua existência? Você quer cuidar da sua imagem de uma pessoa que não tem problemas e que vive com uma máscara de sorriso no rosto? Ou você quer de fato colocar essa máscara de lado e entrar no cerne do problema para ver se a gente consegue sair disso? E por vezes, a gente acaba optando por colocar máscaras, e nós vamos trocando de máscaras, e nós vamos trocando de máscaras. E o Zaqueu, quando ele vai conversar com Jesus, ele vai desarmado. Ele não chega e começa a colocar na mesa, diante de Jesus, os argumentos prováveis e possíveis para justificar por que ele roubava. Porque malandro é assim, ele justifica até o que não dá para justificar. E ele, ao invés de justificar, ele coloca os argumentos no chão. Como quem diz, eu não quero ganhar o argumento, eu quero ganhar meu coração. Eu não quero ganhar a briga, eu quero ganhar minha vida de volta, porque do jeito que eu estou vivendo, isso não é vida. Então ele olha para Jesus e ele pede ajuda. E Jesus vai lá e coloca o Zaqueu de frente com o Zaqueu. É o mesmo exercício que o Natan faz com Davi. Coloca um espelho espiritual na frente dele. É um espelho que tem o poder, a capacidade de não enxergar esse corpo, mas de olhar o caráter, olhar a postura, olhar a integridade. Jesus coloca esse espelho diante dele. Como é que Jesus faz isso? Não tenho a menor ideia porque o texto não diz. Mas acho que ele contou outra história, contou piada, fez de tudo. É um espelho. E Jesus olha e diz assim, Zaqueu, o que você está vendo? Você está satisfeito com aquilo que você está vendo? Está bom para você? Porque essas questões que nós estamos vendo são as questões do teu coração. Está bom para você? E é disso que a gente foge. É disso que tem gente aqui hoje à noite que já fugiu de um processo de aconselhamento ou terapêutico, que na hora que o seu terapeuta começou a tocar a ferida, você falou, poxa vida, eu não vou poder vir mais. Por quê? Porque ele colocou o espelho dentro de você. E você olhou dentro do espelho e falou, eu detesto as coisas que eu estou vendo. Então, parar de olhar não resolve. Dei esse exemplo aqui, num outro tema, mas que cabe aqui também, de quando a criança está com vergonha, e muita gente olhando para ela, ou ela está com medo, ela tampa o olhinho assim, né? Porque a lógica da criança é, se eu não estou vendo ninguém está me vendo. Então, gente, isso não é verdade. Não adianta você tampar os seus olhos emocionais, psíquicos e espirituais, fingindo que aquilo não existe, porque aquilo continua existindo. Porque não depende se você está vendo, está dentro de você. Então sim, existem algumas coisas que você ouve e você não gosta de ouvir. Por quê? Porque você sabe que aquilo está mexendo numa ferida. Lugar comum é eu terminar a mensagem aqui de quinta-feira e uma pessoa chegar para mim e falar assim, falou tudo da minha vida hoje, hein?
Não, eu nem sei o seu nome, tampouco as questões do teu coração. Não, é porque os nossos dramas, as nossas questões são muito semelhantes. E às vezes eu estou falando de mim mesmo e a gente se encontrou. Mas não fuja desse espelho, porque nesse espelho pode estar a tua salvação. É dolorido? Ora, mas o nome já disse, a gente chamou para uma luta. Não fuja do teu espelho. Mesmo que o que esteja refletido lá seja algo que você odeie. Pois eu prefiro que você odeie do que você seja indiferente a isso. Que esse ódio, que essa raiva te impulsionem a mudar de vida. Então, grite, fique irado, chore, lamente, esperneie, fique com ódio, com raiva, tudo, menos a indiferença. Porque a indiferença parece ser o caminho mais fácil, mas é o caminho mais dolorido. Porque enquanto você está indiferente às suas questões, elas estão tal qual a ferrugem crescendo e comendo teu coração por dentro. Essa fatura um dia vai chegar na tua casa. Esse boleto vai chegar. E às vezes a gente não tem grana emocional para bancar. Então, se você está num processo de aconselhamento pastoral e o teu pastor ou a tua pastora estão pegando no teu pé e você está começando a não gostar, agora é a hora de você aguentar. Se o seu terapeuta começou a tocar na ferida e você está começando a querer, que desculpa que eu vou dar para não vir mais aqui? Não, você não está querendo dar desculpa para não ir mais lá. Você está querendo dar desculpa para não mexer mais aqui. Agora, aqui nós estamos falando do teu coração. Você quer uma coisa mais importante que o teu coração? Você quer algo mais significativo do que a vida que você tem? Como dar as costas para isso? Como ser indiferente a isso? Jesus leva Zaqueu para fazer uma viagem para dentro do Zaqueu. E quando o Zaqueu tem coragem de fazer essa viagem, de olhar no olho das coisas que ele odeia, Jesus sentencia. Jesus sentencia dizendo, mas tu é um cafajeste mesmo. Vai morrer hoje. Mas você não presta, Zaqueu. Não, quando o Zaqueu tem coragem de entrar dentro dele mesmo, qual é a sentença de Jesus? Hoje entrou salvação nessa casa. Salvação não é ir para o céu. Salvação é você tirar os infernos que tomam conta do teu coração. Porque o Zaqueu naquele momento não estava morrendo e indo para o céu metafísico. O Zaqueu naquele momento estava absorvendo um novo coração. Porque mais importante do que ir para o céu é você conseguir se livrar dos seus infernos. Talvez o seu inferno seja a sua baixa autoestima, seja o egoísmo, seja a fofoca, seja o consumismo, sei lá eu qual é. Não vou falar todos, que aí você vai vir no final do culto falar, me expôs lá na frente de todo mundo. Não, é os seus infernos, os nossos. E o Zaqueu tem coragem de descer no próprio inferno. E na hora que ele desce no próprio inferno, que é um problema financeiro, que é um problema de oprimir o pobre, que é uma dificuldade administrativa financeira que ele tem, ele diz, Senhor, eu vou devolver o que eu roubei e vou dar 4 vezes mais às pessoas que eu prejudiquei. Questionou o coração e assumiu uma nova postura. Quando isso acontece, entra a salvação nessa casa. É fácil? Não, senão não chamava luta. É simples? Não, senão a gente nem precisaria estar falando desse tema. O Zaqueu não é um ladrão. O Zaqueu é um ser humano. O Zaqueu é um homem que se permitiu não se preocupar com a vida dos outros. Ele procurou o benefício próprio. E o pobre? O problema é dele. Mas você está tirando mais dinheiro do pobre? Problema dele. Então ele não é um ladrão, o Zaqueu está ladrão.
Ele não é um desonesto, ele está desonesto. E Jesus coloca o espelho exatamente para dizer o seguinte: Zaqueu, você não precisa perpetuar, você não precisa cristalizar essa roubalheira no teu coração. Isso pode cair por terra. Você pode absorver uma nova prática e pode absorver uma nova vida. Então o que é muito bonito? Que o Zaqueu entrou numa luta que não matou o ladrão, porque não tem ladrão para ser morto. O Zaqueu entrou numa luta que matou o roubo. Porque quando a gente luta com o coração no lugar certo, entra a salvação nessa casa. Quando a gente se dispõe a entrar numa luta e tendo Deus como nosso grande aliado, aí entra a salvação nessa casa. O X da questão é que talvez você tenha sido apresentado a um Deus que é muito diferente de Jesus. Então, primeiro você precisa se converter a Jesus, que não coloca dedo na cara das pessoas e taxa elas de ladrão. Não, você precisa encontrar com o Jesus que olha para o Zaqueu e diz: você é o Zaqueu, que tem sido desonesto, mas não precisa ser assim, porque Jesus não julga por aquilo que é, Jesus convida por aquilo que pode ser. Então, como que é hoje? Então, você não está sendo julgado por aquilo que é hoje, porque não tem julgamento, tem convite. Você não é julgado por aquilo que você está fazendo, você está sendo convidado porque você pode fazer diferente, e esse é o convite do cristianismo. As coisas estão ruins e elas não precisam ser assim, porque não há destino, há escolha. Se você escolheu errado, então cancele, sepulte essa escolha e faça uma nova escolha. O dia de amanhã não está determinado, o dia de amanhã é uma possibilidade, onde nós podemos roubar, mas nós também podemos doar. O dia de amanhã é o dia da mentira, mas é também o dia da verdade. O dia de amanhã é o dia do horror, mas é também o dia da beleza. A resposta a isso, eu e você que damos com a nossa própria vida. O Zaqueu entrou numa luta que matou o roubo e não aquele que roubava. Isso é tão lindo. Porque ele entra numa luta pesada e ao invés de sair dolorido, ele sai restaurado. Porque lutou com a pessoa certa. Porque entrou na luta com o coração certo. Porque olhou para Jesus já meio que assim, eu me rendo. Eu não vou usar os argumentos furados que os outros usam por aí. Não, eu me rendo. Eu estou errado. Eu me prostro. Eu fico nu diante do Senhor. Para que nenhuma falácia, para que nenhum argumento bom, caso você seja bom de argumento, seja suficiente para tirar de você o desejo, a vontade, a coragem de mudar de vida. Vou encerrar com uma frase de um padre chamado Henry Nouwen, que eu gosto muito. Ele diz assim: onde estivermos quebrados, onde estivermos feridos, lá também se quebram as máscaras que usamos. Somos quebrados para revelar o nosso si mesmo verdadeiro. Eu tenho usado com vocês sempre o termo luta, o termo quebrado. Já falei aqui outras vezes e vou repetir hoje. A gente sempre trata a luta de uma maneira pejorativa. E a gente precisa aprender a usar a palavra luta de uma maneira positiva, pró-vida. Eu e você, nós precisamos de lutas. Diárias? Não, diárias não, porque senão a gente não aguenta, porque viver lutando também é muito chato. Mas vira e mexe a gente precisa. É a coragem, é a ousadia, é a sinceridade de perguntar que tipo de pessoa que eu sou. Que tipo de cidadão paulistano que você é. Que tipo de filho que você é. Quando Jesus chama Zaqueu, desce.
as pessoas ficam dizendo, elas acusam Jesus. Como é que ele pode se sentir tão bem com um canalha desses? E eu já fico pensando que os outros coletores de impostos, amigos de Zaqueu, pensam assim, onde é que esse Zaqueu está com a cabeça de almoçar com Jesus? E o Zaqueu não está preocupado nem com a opinião do povo, não está nem preocupado com a opinião dos colegas de trabalho. O Zaqueu está preocupado em ter um novo coração. E o que é bonito é que a história de Zaqueu continua sendo repetida por nós. Porque eu e você somos Zaqueus também, vira e mexe. A gente já roubou. Não estou falando de roubo financeiro, estou falando de roubos que a gente comete na nossa vida. De desonestidades que nós cometemos, às vezes consciente. De um jeito de falar que é um roubo. Como é que um jeito de falar é um roubo? É um roubo. A tua fala rouba a paz da tua casa. Você é um ladrão. O teu jeito de agir rouba a doçura dos ambientes que você está. Então você é um ladrão, você é um Zaqueu. E você precisa entrar numa conversa sincera com Deus. E conversa sincera com Deus nada mais é do que uma conversa sincera com você mesmo. Quando você fala do teu erro, e a gente precisa falar, a gente precisa verbalizar as nossas questões, isso é importante. Eu preciso falar das minhas questões e impedir que o meu advogado, que também sou eu, não, mas você fez isso por causa disso, por causa daquilo outro. Não, mas você falou assim, mas também tem isso, também tem aquilo. Porque se você quiser arranjar desculpa para justificar tudo que você está fazendo, você vai morrer justificando tudo que você está fazendo. E com o Zaqueu a gente aprende o seguinte, para de justificar, para de arranjar desculpa, para de palavra bonita, coloque os seus argumentos no chão e celebre o fato de que Jesus está convidando você para uma conversa sincera. Porque quando a gente topa essa conversa, isso basta. Quando a gente entende Deus como o grande parceiro e o grande aliado das nossas lutas, a gente consegue absorver novas ideias, adquirir um novo coração e ter a gostosa sensação de falar. Hoje, quinta-feira, 19 de junho, 18 de junho, entrou salvação nessa casa, porque eu tive coragem de questionar a minha vida.